um vídeo sobre a correção das atividades de ontem. A partir de agora, já estou gravando essa aula, certo? Eu coloquei a janelinha só na minha imagem, que eu identifiquei que o programa ele grava todo mundo, se colocar, e grava apenas o professor, se a gente colocar nessa janela. Então, coloquei numa janela qual só aparece a minha imagem, até que depois, porque depois eu fiquei pensando, não vou expor aluno, não, é uma coisa que a gente coloca na internet e está mostrando imagem de aluno, não vai dar certo, não é legal, certo? Então, não se preocupem, que só vai aparecer realmente aqui o crioulo, certo? Então, vamos lá, pessoal, correção da atividade número 1. Olha lá, leia as frases e reescreva, corrigindo o que considera errado. Aí vem, a atmosfera terrestre sempre teve a mesma composição. Está errado, né? A atmosfera terrestre mudou a sua composição. Né? Então, você vai reescrever a frase, corrigindo ela. Vocês viram que foi explicado para vocês que a atmosfera terrestre, ao longo de sua história, ela passou por uma série de alterações. E essas alterações deram condições para a existência de vida no nosso planeta. Então, você vai ter que colocar aqui na letra A, corrigindo, dizendo que a atmosfera terrestre passou por transformações ao longo do tempo. Não teve apenas essa composição. Letra B. O oxigênio é o gás que forma o ar. Também essa frase não está correta. O oxigênio é um dos gases que formam o ar. Então, se você for corrigir sua frase, você vai colocar que o oxigênio é um dos gases que formam o ar que nós respiramos. Olha lá, atividade número 2. Relacione os componentes do ar com suas características. Então, tem aqui, letra A, indispensável para o processo de fotossíntese. Qual componente do ar que é indispensável ao processo de fotossíntese? Gás carbônico. Viu? Então, você coloca na letra A, número 3. 3 em algarismo romano. Vamos para B. Indispensável para a respiração da maioria dos seres vivos e para a combustão. Que gás é? Que gás é? Oxigênio. Você vai botar nessa questão o número 1. Lembrando que é sempre em algarismo romano. Letra C. Está envolvido na regulação do clima por meio da formação de nuvens e, consequentemente, da chuva. Número 4, o vapor de água. O vapor de água. E a letra D, né? A letra D. Gás mais abundante na atmosfera. Qual gás tem mais abundância? Nós vimos lá no início do capítulo, que é o nitrogênio, que é o número 2. Capisce? Vamos lá agora, a questão número 3. A questão número 3. Viu, pessoal? Depois lembrem que eu vou colocar o vídeo no YouTube. Aqueles que queiram assistir, eu vou jogar o vídeo
dessa aula com o link no grupo do WhatsApp. E, por favor, aí, vocês se inscrevam. E ativem o sininho, porque quando eu colocar mais um vídeo de vocês, vou botar outros vídeos, quando você olhar e diz, epa, esse vídeo é da minha turma. Então, deixa eu assistir. Certo? Questão número 3. Reescreva as frases, substituindo as letras pelas palavras do quadro. Então, letra A. Uma vela queima porque contém parafina, que serve de combustível. O ambiente ao redor contém o gás oxigênio. Que na combustão, o oxigênio, a gente dá o nome de comburente. Vocês podem encontrar isso, certo? Desculpa aí, pessoal. Na página 181. Legal? Vamos voltar. Letra B. A atmosfera ajuda a equilibrar a temperatura do planeta. Sem ela, não seria possível a existência de vida na Terra. Letra C. O atmosférico, na ausência de material particulado, não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Certo? Podemos ir para a questão número 4. Vamos lá. Viu? Eu já estou até me habituando com esse negócio. Eu acho que eu vou, né? Vou investir, viu? Vou mandar fazer um banner atrás, vou botar uns equipamentos. Olha, você vai ver. Já comprei tripé. Aqui eu coloquei a luzinha no celular para vocês enxergarem melhor o crioulo. Vou comprar um microfone. Vou fazer uma série de coisas que é para ver se melhora, né? Porque eu tenho certeza que, mesmo quando a gente, com fé em Deus, voltar para as aulas presenciais, vão ter algumas atividades que nós vamos ter que fazer nesse estilo. Então, já vou querer ficar preparado, né? Eu tenho professores lá na ilha que dão aula, ó, de primeira, todo cheio de frufruzinho, imagenzinha aqui, videozinho aqui embaixo, tudo bem esquematizado. E eu vou tomar um curso com eles, que é para ver se eu consigo, né, melhorar as coisas, certo? Então tá bom, vamos para a questão número 4. Associe o gás oxigênio ou gás nitrogênio às frases a seguir. É indispensável para queimar um combustível. Nitrogênio ou oxigênio? É o oxigênio, porque o oxigênio é o comburente. Se não tem o comburente, não há queima. É o oxigênio que alimenta as chamas. Letra B. Pode ser usado para evitar incêndios e explosões acidentais em indústria. Quem é? O nitrogênio, né? Esse nitrogênio, eu falei para vocês, tem determinadas substâncias que elas são muito delicadas, que elas podem vir a explodir, e aí o pessoal utiliza o nitrogênio para manter elas ali
né, resfriadas, tudo bem normalizado. Letra C. As plantas produzem esse gás durante o processo de fotossíntese. As plantas produzem esse gás durante o processo de fotossíntese. Lembrem do que na revisão falei ontem. A gente respira oxigênio, libera gás carbônico. As plantas pegam gás carbônico e liberam oxigênio. Por isso que o pessoal tem a mania de dizer a Amazônia é o pulmão do planeta. O problema é que já estão destruindo tanto a Amazônia que eu estou achando que a Amazônia já está de Covid. Né? Infelizmente. Porque o ser humano tem a mania terrível de procurar um jeito para destruir o próprio ambiente onde vive. Então, pessoal, está aí a correção da atividade. Eu só quero fazer aqui uma observação que eu esqueci na letra A do terceiro. Eu não terminei a frase, que é assim, uma vela queima porque contém parafina, que serve de combustível. O ambiente ao seu redor contém o gás oxigênio, que na combustão é o comburente. Se esse gás se esgotar, a vela se apaga. Que era a última, apagará. Que é a última palavrinha que tinha. E foi o que os alunos demonstraram nos vídeos. Né? Vocês demonstraram que a vela está acesa a partir de quando vocês colocam um copo, a chama da vela vai consumir todo o oxigênio que tem dentro do copo. Quando acaba esse oxigênio, a vela apaga. Uma outra coisa também que vocês demonstraram foi a questão do vapor de água. Quando vocês pegaram um copo gelado, colocaram 10 minutos fora, o vapor de água foi se resfriando ao redor do copo, formando gotículas de água. E é assim, dessa forma, que se formam as nuvens e, consequentemente, cai a chuva abençoada que tanto nos agrada. Agora, pessoal, vamos para nosso novo conteúdo. Abram aí na página 188, pressão atmosférica. A pressão atmosférica. Eu quero que vocês se lembrem que eu disse que o ar ele tem peso. Né? No próprio livro de vocês, na página, vamos recordar aqui, na página 184, vocês viram que tem uma bexiga cheia de ar e uma bexiga com pouco ar, né? Na verdade, ela não está vazia de verdade. Ela está com pouco ar. A bem cheia, ela pesa mais do que a outra, porque o ar tem peso. E quando se fala que o ar tem peso, nós podemos dizer que o ar tem pressão, certo? Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo dessa página 188, para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que a gente vai falar a partir de agora. Pressão atmosférica. O ar está presente desde o nível do mar até altitudes de centenas de quilômetros. Então, está aqui, nível do mar, o ar, como também está em altitude a centenas de quilômetros de altitude. Essa grande camada de ar faz com que tudo aquilo que está na superfície terrestre
fique submetida a uma pressão, que é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, o que é a pressão da atmosfera? É a pressão de todo o ar sobre a superfície da Terra e sobre tudo que está na Terra. O caderno de anotação, a caneta, o livro, eu, você e os outros animais, e pedras e tudo. Então, tudo que está na superfície terrestre, ele está sujeito à pressão atmosférica, que, assim, a gente falando de um modo para leigo, que é o peso que o ar tem sobre tudo. Então, esse peso, nós vamos chamar de pressão, nós damos o nome de pressão atmosférica. Agora, tem algumas dicas que é preciso dizer para vocês. Deixa eu admitir aqui a Hortência. Tem algumas coisas aqui que eu tenho que dizer para vocês, que é, tá aqui, faça de conta que meu braço aqui é o mar. Eu disse que a camada de ar, ela vai desde o nível do mar até centenas de quilômetros acima de altitude. Quero que vocês entendam que à medida que aumenta a altitude, diminui a pressão atmosférica, diminui o peso. Fabinho, por quê? Pela mesma razão da bexiga cheia e da bexiga vazia. O que acontece? O ar, ele se expande e se comprime. Então, quando estamos ao nível do mar, tem toda uma camada de ar em cima da gente. E aí, força. À medida que a gente vai subindo, essa camada de ar vai diminuindo. E a gente está subindo. Faça de conta que a camada de ar é a palma da minha mão. À medida que vai subindo, vai diminuindo o peso aqui em cima. Então, diminui a pressão atmosférica. Então, o que é que acontece? Vai diminuindo a quantidade de gases, porque ele vai se espalhando. O oxigênio diminui. Então, em grandes altitudes, nós podemos dizer que o ar fica rarefeito. Olha aí no livro de vocês. Rarefeito, ou seja, tem raro efeito. Tem pouco peso. Tem pouca pressão. Como também tem pouco oxigênio. E aí a gente, se não tiver equipamentos devidos, a gente morre sufocado. Porque entra gases, mas não entra o oxigênio. Que o oxigênio fica rentezinho ali com o nível do mar, viu? À medida que o oxigênio, à medida que a gente vai subindo, também o oxigênio vai diminuindo. Como a gente precisa de oxigênio para viver, sufoca. É tanto que nessa página 188, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, aquele parágrafo antes das fotos do pessoal fazendo escalada em grandes montanhas. Tem aí, olha. Em um local com ar rarefeito, a quantidade de oxigênio que chega a nossos pulmões a cada respiração é menor. Em altitudes a partir de 5.000 metros, o ar é tão rarefeito que, para sobreviver, o ser humano precisa usar um equipamento que lhe forneça mais ar. Então, se vocês assistirem aqueles filmes, os caras pulam vamos dizer assim, de um avião que está na estratosfera, que está alto, o cara sem aparelho nenhum para poder respirar, é mentira. Nós precisamos do oxigênio.
Certo? Estão entendendo aí? O que é pressão atmosférica? É a pressão exercida pelo ar na superfície terrestre e, consequentemente, em tudo aquilo que está na superfície. À medida que a gente aumenta a altitude, o ar vai ficando rarefeito, raro efeito. Vai diminuindo o seu efeito, vai diminuindo a pressão, como também vai diminuindo o oxigênio. Então, acredito que vocês aí não devem ter lá grandes dúvidas em relação a isso. Quem tiver com o livro, olha aí na página 189, por favor. Olha aí o esqueminha de como é o efeito da pressão atmosférica em grandes altitudes. Olha, o bonequinho está lá embaixo da montanha. Maior pressão atmosférica, nível do mar. Você pode olhar que tem um monte de marquinhas aí, que é para representar a quantidade de gases e o peso. À medida que vai subindo, olha, as marquinhas diminuem, que mostra que é raro efeito. Uma outra característica também que tem no esquema, ele fala da bexiga. Se você está com uma bexiga ao nível do mar, ela está comprimida. Ela fica menor. Porque o ar todo da atmosfera está fazendo pressão. À medida que você vai subindo, o ar vai diminuindo a pressão. Aí o ar que está dentro da bexiga, ele, olha, cresce. E aí você pode olhar que tem a diferença de tamanho de uma bexiga para outra. Uma outra coisa interessante também, que a gente faz quando a gente está empinando pipa, é a resistência do ar, né? Em que consiste a resistência do ar? O próprio nome de resistência. E a imagem está falando aí, olha aí na página 189. Resistência, olha. Paraquedista pula sem o paraquedas está aberto. Ele é pequeno. A resistência do ar é pequena. Quando abre o paraquedas, aumenta a resistência do ar e vai freando. Sabe porque você falou de pipa? Você acha que pipa tem motor? A pipa, ela fica lá em cima por causa dos ventos e da resistência do ar. É isso. Mas vamos ler aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo, certo? Que é para vocês entenderem melhor. Outro fator que sofre alteração quando o ar é rarefeito é a resistência do ar. Podemos compreender como a resistência do ar atua observando a descida de um paraquedista, que é o que eu falei. O paraquedas vai servir de freio, porque o ar faz uma resistência e o paraquedas vai brecando. Porém, mesmo se abrisse um paraquedas em grandes altitudes, o paraquedista ia descer rápido. Porque à medida também que aumenta a altitude, diminui a resistência do ar. Por isso que eles nem abrem lá em cima, ou nem tentam abrir. Porque para o paraquedas abrir é por causa da pressão também. Vem a pressão tipo um vácuo, aí abre o paraquedas. Se em grandes altitudes acima do nível do mar essa pressão não existe, corre-se o risco de nem o paraquedas abrir. E aí o cara morrer. Então, eles esperam chegar a uma determinada altitude que tem pressão atmosférica
que tem resistência do ar, e aí eles abrem o paraquedas e o paraquedas faz a parte dele, que é de frear a queda do paraquedista. Certo? Então, quanto mais alta a altitude, menor a pressão atmosférica e menor a resistência do ar. Virem a folha. Aqui é mais informativo. Aqui é mais informativo. Aqui vai estar falando na página 190, que vai estar falando do experimento de Torricelli. Certo? O experimento de Torricelli, ele serviu para demonstrar essas alterações que existem da pressão atmosférica em relação ao nível do mar. Foi um experimento feito há um tempo. Hoje tem equipamentos que medem a pressão atmosférica. Como, por exemplo, não tem o sismógrafo que mede o movimento das placas tectônicas, né? Mede os terremotos, essas coisas, os tremores de terra. Para medir a pressão atmosférica, nós temos o barômetro. Marquem aí. É o aparelho, o instrumento usado para medir a pressão atmosférica. O funcionamento dele foi criado por Evangelista Torricelli, um italiano. Foi feito pela primeira vez por Vincino Viviani, também italiano, colega dele, e que foram alunos de nada mais, nada menos do que Galileu Galilei. Se vocês pesquisarem quem foi esse Galileu Galilei, certo? Então, esse experimento aqui de Torricelli, ele demonstra que há uma alteração quando a gente está ao nível do mar e quando estamos bem acima do nível do mar. Mostra que ao nível do mar a pressão é uma e essa pressão vai diminuindo à medida que a gente vai aumentando a altura, que é a altitude. Certo? Aqui também tem de olho no tema. Aqui tem o de olho no tema, que aqui está falando da dificuldade que as pessoas têm nesse experimento. Se pegar um refrigerante, você vai, bota uma rolha, bota um canudinho e fecha hermeticamente, tudo bem certinho. Você não consegue tirar o líquido chupando pelo canudinho. Porque não tem como a pressão atmosférica agir naquilo ali. Então, o que é que se faz? Tira-se a tampa toda, bota o canudo, você consegue chupar. Por quê? Porque quando você tira a tampa, a pressão atmosférica entra na garrafa, você bota o canudinho, você dá uma chupadinha, a própria pressão atmosférica também empurra o líquido para dentro do canudo, na sua boca. Outro exemplo, que agora ninguém está usando mais. Mas o pessoal, quando na minha época, na época do Ronconcon, né? Na época que a galinha criava dentro, essas coisas, papapá, coisa e tal, coisa de velho. Vendia-se muita lata de óleo. Até hoje eu não perdi o costume. Eu vou lá no mercado fazer as compras e mulher, tem que levar uma lata de óleo. E hoje o recipiente é um plástico. Não é lata, né? É uma garrafa de óleo. Certo? Mas eu não costumo, que antigamente era uma lata de óleo. A mãe da gente ia lá e fazia 2 furinhos na lata. Eu não entendia direito por quê. Hoje eu entendo. Fazendo um furinho só, o óleo praticamente não saía, porque a pressão atmosférica não agia dentro da lata. Quando minha mãe furava o segundo buraco, que virava a lata, aí o que era acontecer? O óleo escorria por um
e o ar entrava por dentro do outro buraco, fazendo a pressão atmosférica e o óleo sair. Certo? Então, era dessa forma. Eu sempre via, mas eu sempre fui muito curioso, mas não entendia direito o que mãe fazia aquilo. E eu acho até que mãe fazia, porque alguém fazia, se alguém viu alguém fazendo, e nunca realmente mostraram o porquê daquilo, né? Só que a gente está aqui para mostrar, certo? E a gente está aí para tirar as dúvidas de vocês. Pessoal, por hoje nós vamos encerrar, até porque acredito que vocês têm outra aula depois da minha, que é o tempo de vocês ir lá na cozinha, tomar uma água e se organizando para as coisas do outro professor. Eu peço que aqueles alunos que não fizeram atividade ainda, mas que já pegaram a correção pronta, né? Não tem nada não, já estão ouvindo a explicação. Façam, manda as fotos para a gente registrar, viu? Quero agradecer imensamente aqueles que mandaram as fotos das atividades, é importante, certo? Se aqui no Zoom só tiver um aluno, eu vou dar aula, que eu acredito que a aula é um direito de vocês, e é um direito sagrado, e não pode ser subtraído. Certo? Então, um forte abraço a todos, tenham um bom dia, e amanhã, nesse bate-canal, nesse bate-horário, nós estaremos. Eu não tenho atividade hoje, estão livres da atividade minha. Mas eu vou estar postando essas explicações, essa aula, no YouTube e lanço um link no WhatsApp do grupo de vocês. Aqueles que puderem assistir, assistam. E, se possível, se inscrevam no canal, Professor Fabinho, e ative o sininho, porque quando eu estiver botando outros vídeos, você tenha perdido a aula, você, eita, tem um vídeo aqui de Fabinho, deixa eu ver se é da minha turma. Às vezes é do terceiro, né? Do 9º ano. Você vê, se for da sua turma, vai estar lá identificado, você clique e assista a aula. Valeu. Sim, mas vamos fazer os prints novamente, porque entrou as pessoas na sala. Quando eu faço os prints, certo, pessoal? Deixa eu parar aqui de gravar, viu? Quando eu faço os prints,